Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque, tá na sua tela, Mauro Maia, gente boa da melhor qualidade e profissional extremamente competente, analista tático e tudo mais, falou lá no BFC sobre Cauli Oliveira. E trouxe uma opinião que eu acho que é relevante da gente abordar aqui no canal. Vamos ouvir antes, depois a gente tira as nossas conclusões. Ele é um jogador fantástico, tá? Deixando claro logo, assim, um jogador de capacidade muito alta, assim, e o que ele fez em 2023, muita gente acha que é, mas não foi um sonho de verão, assim. Antes do Cauli chegar no Bahia, já muitos dos comportamentos já se apresentavam, e ele conseguiu reproduzir isso no nível bem mais alto, com um elenco inferior, inclusive, Sim. ao que o Bahia tem hoje. Teve lesão em 2023 também, né? Em 2024 ele acabou tendo companhia e Rogério utilizou ele como um falso 9. Sim. E aí tem algumas dinâmicas que são diferentes para um jogador que está como um falso 9. Cauli fez bastante gol assim, né, até para um meio-campista, mas em construções, né, em cenários ali de primeira e segunda fase, às vezes ele tinha que baixar demais e até sair do bloco. E aí você está tirando um atleta do lugar que é o habitat natural dele. Qual é o habitat de Cauli? Meio espaço, entre linhas, que é um cenário onde ele vai dar um toque na bola e limpar campo. Naquela sensação de que ele domina a bola e dá um clarão no campo assim. Isso é muito Cauli. Às vezes ele consegue, inclusive, fazer arraste muito em função do primeiro toque dele, né, na bola. Então isso acaba descaracterizando um pouco o atleta pela forma como o Rogério foi utilizando ele. Isso significa que o Rogério é culpado, etc. Não. Teve um momento de baixa do atleta também. Isso é normal, isso acontece com todos, né? O Bahia hoje tem um elenco que se um não tá bem, você vai pro banco e quem tá melhor joga, tá? Mas assim, o que se pedia de Cauli como um falso 9 em determinado momento. Foi algo que acabou não sendo tão condizente com as características dele, para você gerar esse tipo de dinâmica e acessar o Cauli no espaço onde ele rende mais, que é no entrelinhas. Então, assim, se o Cauli recebe fora do bloco, ele vai carimbar a bola para trás e ele vai tentar rodar de novo para receber por dentro. Se você não tem dinâmica para entregar a bola para ele dentro do bloco, já vai ser um problema. Você roda sempre por fora. E o Bahia tem muito disso. A primeira fase de construção do Bahia, muitas vezes, quando o zagueiro não conduz, etc., ela roda por fora. Sim. E vai encontrar a parte de dentro do bloco, saindo de fora para dentro, para encontrar Caio Alexandre, né, um Acevedo. Mas não tem esse primeiro toque no volante primeiro, né, entrando por dentro do bloco, ou então no Sim. meia. Não é sempre que acontece isso. Às vezes até o Everton Ribeiro tem que baixar Pra poder participar para do poder jogo. participar do Isso. jogo. Vamos lá, deixa aqui para chegar no. É isso. Cara, a análise de Mauro Maia é uma análise que tem o aspecto tático, né? Ele fala sobre a característica de jogo de Cauli, a característica de jogo do time a partir da chegada de Rogério Ceni e as adequações táticas para que Cauli consiga render no nível mais elevado dele, né? Mas isso chega, evidentemente, em outros aspectos que também são relevantes de serem abordados, né? Fato é que Cauli ainda, assim, é um cara útil. É um cara que deu contribuição em 2024, por exemplo, mesmo sendo um ano abaixo do que foi em 2023, ele ainda tem números relevantes. Em 2025, da mesma maneira. Então ele ainda é um cara útil. E por isso o Bahia trata-o com a valorização que se deve. Porque assim, falando sobre esse caso do São Paulo ter procurado e o Bahia ter feito jogo duro e passado o recado de que assim, eu quero duas peças cruciais suas para poder liberar um reserva meu, que é importante para o plantel. Porque eu tenho convicção que Cauli, em determinadas equipes desse Campeonato Brasileiro da Série A, iria sobrar. Né? E a gente não tá mais podendo se dar o luxo, agora que a gente tem condições financeiras, de aceitar qualquer quantia para dar um atleta que vai sobrar em outro time. E vai ajudar muito esse time a, possivelmente, no futuro, roubar uma vaga nossa, sei lá. Sabe, o mundo do futebol é cruel com relação a esse tipo de situação, de coisa. Então, assim, Cauli ainda é útil. Cauli, não sei se ele ainda vai encontrar aquele Cauli de 2023. Acho difícil, acho improvável, e, né, faz parte do futebol. Mas ainda é um cara que pode contribuir mesmo que não seja no nível mais elevado dele mesmo aqui, né? É esse o resumo da ópera. Vamos ver aí o que é que vai ocorrer, o que é que vai acontecer. Agora, acho que dificilmente ele vai gerar um retorno em termos financeiros tão elevado. Acho que o Bahia não geraria resistência se viesse uma proposta alta, como o que o Bahia está pedindo aí de 8 a 10 milhões de dólares, de euros, né? Mas, enfim, esse é o panorama atual, tá? Gente, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de BetSul, sua BetNorte é sua, aposte, que vai ter mais de um gol do Bahia na partida contra o Vitória da Bahia.
Super de 2,64 só na BetSul, sou BetNorte é Sul, o link vai estar no comentário fixado, vai lá. E aposta com cuidado, com responsabilidade e, obviamente, só se for maior de 18 anos. Lembra dele, Matheus Reis? Jogador que passou pelo Bahia e foi campeão da Copa do Nordeste em 2017. Ele, inclusive, jogou como titular a primeira partida de ida da final contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Deu assistência para Juninho, inclusive, nessa final e tal. Bom, saiu daqui, foi para a Europa e vem se destacando há alguns anos no esporte. E a matéria do Lucas Mussetti diz que Santos e Corinthians sondam Matheus Reis, que vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Lateral esquerdo de 30 anos, tem vínculo com o esporte até o meio do ano e já está livre para poder assinar pré-contrato. Não estou aqui trazendo como indicação que o Bahia poderia trazê-lo de volta e tudo mais, mas a nível de curiosidade, a gente vê aí como o mercado brasileiro está intenso, está movimentado e está buscando jogadores que passaram pelo Bahia, né? Todo dia tem uma novidade referente a um cara que passou pelo Bahia. Chegando em algum time do futebol brasileiro, a gente repercute sempre que é possível e a gente julga pertinente. Beleza? Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje. De maneira completamente desnecessária, nada a ver. TNT Esportes deu uma alfinetada em Rogério Ceni, né? Depois do São Paulo tomar ferro do Palmeiras no clássico, no Choque Rei. 3-1 Palmeiras. E aí pegaram aquela declaração dele sobre a ligação direta, que até hoje faz sentido, mas interpretaram da maneira que julgaram pertinente interpretar. E usaram como uma espécie de chacota. Vamos ver. O Palmeiras é melhor o gramado ruim, porque ele só faz a ligação direta quase, né? Aí eles pegaram os gols do Palmeiras, né? Esse daí chutando dentro da área com o Maurício. Porque ele só faz a ligação direta quase, né? Depois pegaram outro, que inclusive foi um gol muito bonito de Flaco. Espaço que tem o Palmeiras. Andréas. Pro Sousa, dominou, perna direita. Deu um tapa pro Flaco. E o que chama atenção nesse segundo é que há uma jogada de contra-ataque, né? A defesa tá aberta e aí tem a inteligência do Sousa e a definição do Flaco, obviamente, com o mérito total deles, mas é uma jogada de transição. Porque ele só faz a ligação direta quase. Esquerdo Piquerez é pra ele. Aí depois vem uma outra jogada de transição. Piquerez tem espaço. Piquerez, cruzamento no segundo pau. Flaco de cabeça, o mergulho. Porque ele só faz a ligação direta. Pro Palmeiras. Aí os caras tentaram dar uma lacrada em cima de Ceni completamente desnecessária, pô. Nosso treinador nem foi um jogo envolvendo o Bahia. O Bahia nem tá aí nessa partida. E os caras tentaram aí, de alguma maneira, alfinetar. Zero lógica, zero sentido. Na verdade tem um sentido, né? Que é engajar, que é conseguir ganhar alcance e relevância. Alcance só, né? Relevância nem tanto. Em cima de uma coisa que não tem nada a ver, né? Muito sem nexo. Mas enfim, vida que segue. O que importa é o Bahia, vamos focar nele, buscar os objetivos, né? Com o Ceni à frente aí aqui no Esquadrão de Aço. É isso que vale a pena mesmo a gente destacar. Beleza? Se gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, meu povo. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Nordeste. E você?